Fala galera do Cinepop, aqui é o Thiago Nola e hoje eu trago pra vocês a crítica de um dos filmes mais aguardados desse final de ano, Gladiador 2, que chega aos cinemas brasileiros no próximo dia 14 de novembro. Então continua assistindo e vê o que a gente achou do filme. No ano 2000, Ridley Scott fez história ao comandar Gladiador, um épico histórico que rendeu a ele inúmeros Oscars, e agora, mais de 2 décadas depois do lançamento do primeiro filme, somos convidados para uma aguardada sequência que acompanha Hanno, interpretado por ninguém menos que o indicado ao Oscar Paul Mescal. Hanno, na verdade, é Lucius Verus, filho do Maximus e filho da Lucila do primeiro filme, que é o verdadeiro herdeiro do trono do Império Romano e que aqui está vivendo em uma cidade litorânea chamada Numídia, na África. Após a chegada do Império Romano, de uma frota de navios que destrói completamente a cidade, ele é tomado como prisioneiro e ele se transforma em um gladiador sob a tutela do conhecido como pai dos gladiadores, que é chamado de Macrinus, interpretado por ninguém menos que o Denzel Washington. Depois de passar por um intenso treinamento, ele se torna gladiador e ele resolve se vingar por ter perdido a esposa na guerra em Numídia, e é claro, se vingar contra o próprio Império Romano, que está sob o governo de dois irmãos gêmeos completamente tiranos que não se importam com o povo e que já antecipam a própria queda do Império Romano. Esses dois irmãos gêmeos são os imperadores Geta, interpretado pelo Joseph Quinn, e Caracalla, interpretado pelo Fred Hettinger. E é a partir daí que a trama se desenvolve novamente em um épico histórico que é praticamente uma grande ópera ambientada na Roma Antiga e que faz jus ao primeiro filme, apesar de algumas ressalvas que eu vou comentar durante o vídeo. Novamente, Ridley Scott retorna à direção e depois de ter dividido a crítica e o público com algumas produções, como por exemplo Napoleão e até mesmo Kazaguchi, ele retorna a uma boa forma e ele se mantém bastante fiel à identidade explorada no primeiro filme. E com isso, ele consegue expandir um pouco mais e fazer inúmeras menções ao primeiro filme, é óbvio, porque o Lucius é filho do Maximus, que foi interpretado pelo Russell Crowe, e da Lucila, que foi interpretada e continua sendo interpretada pela Connie Nielsen. Então, era óbvio que ele ia fazer inúmeras referências, inclusive estéticas. Ele mantém a mesma paleta de cores do primeiro filme, e ele constrói algumas cenas que tem um pinguinho de originalidade, mas que fazem inúmeras menções ao filme dos anos 2000. E, no geral, isso funciona bastante. Eu acho que, às vezes, ele se deixa levar muito pela espetacularização dessa narrativa. E ele esquece de focar em alguns personagens, mas os pontos positivos são bem maiores que os negativos. E vale muito a pena assistir nos cinemas, principalmente numa sala em IMAX, se você conseguir assistir, por causa da estética da imagem, por causa do som. O trabalho de som é muito bom. E essa experiência, ela é muito boa, do começo ao fim. A única coisa que eu acho é que se estende um pouco demais. Eu acho que 2 horas e meia não poderia ter sido reduzido em alguns minutos, mas a gente entende por ser uma história épica. Então, o Ridley Scott vai levar o tempo necessário para poder apresentar ou reapresentar os personagens. Mas, no geral, ele faz um trabalho bastante sólido. É muito bom ver ele voltando à forma. E eu não me surpreenderia se o filme fosse indicado em várias categorias técnicas, principalmente efeitos visuais. Os efeitos visuais estão muito bons. E nas categorias de som. Eu acho que vai faturar várias indicações, mas vai ter uma briga muito forte com Duna Parte 2, que por enquanto é o favorito para levar as estatuetas nas categorias técnicas. Enquanto a história tem algumas barriguinhas aqui e ali, a gente não pode deixar de mencionar o trabalho incrível de um elenco estelar. Para começar, a gente tem o Paul Mescal como o Lucius, como eu já comentei. Ele se afasta completamente das performances que ele tinha entregado, por exemplo, em After Sun, pelo qual ele foi indicado para o Oscar. E aqui ele encarna o Lucius com uma raiva e um desejo de vingança que se aproxima bastante do personagem do Russell Crowe no filme original. E ele tá simplesmente fabuloso, ele tem um carisma maravilhoso nas telonas e ele consegue dominar as cenas. E ele só é ofuscado por outra pessoa que, obviamente, seria o Denzel Washington. Denzel Washington interpreta o Macrinus e é impressionante como décadas dentro de sua carreira ele ainda consegue nos surpreender com uma performance de tirar o fôlego. Ele encarna esse antagonista com uma paixão tão invejável que a gente é automaticamente engolfado na ideia que ele tem, que ele planeja tomar Roma para si próprio, destituindo os imperadores.
E ele se entrega de corpo e alma a um personagem vilanesco que é bastante clássico e que faz a gente odiar ele por todos os motivos corretos. Então, o Paul Mescal e o Denzel Washington são os grandes nomes desse elenco que chamam bastante a nossa atenção. Eu ainda queria que as cenas entre eles fossem um pouquinho mais bem desenvolvidas em relação a diálogos, em relação à extensão, que algumas cenas são muito rápidas. E isso é muito estranho, considerando que o filme tem 2 horas e meia de duração. Mas eles estão simplesmente fantásticos. Também não me surpreenderia se o Denzel Washington conquistasse uma indicação ao Oscar, porque ele merece por esse papel. E ele reitera o importante legado que ele deixou no cenário audiovisual, que ele continua deixando. Quando o material promocional do filme foi lançado, várias pessoas comentaram que ficaram um pouco de medo da performance do Joseph Quinn e do Fred Hatchinger ser apenas uma emulação do personagem do Joaquin Phoenix no filme original, mas eles têm o seu brilho próprio e eles são simplesmente odiosos. E o que mais chama a atenção, além de performances completamente insanas, é a caracterização desses personagens. Por quê? Eles são caracterizados com uma aura muito mais esbranquiçada, pálida, fantasmagórica, como se eles pronunciassem a decadência de Roma. Até mesmo a maquiagem, ela é propositalmente muito branca e dá pra ver que os olhos deles são fundos. Tem aquela sombra roxa que deixa os olhos mais afundados. E isso corresponde muito à loucura dos dois, porque eles são completamente pirados da cabeça. Eles são dois tiranos que só se importam com guerra, com sangue e com manter os seus súditos quietinhos, mesmo enfiados em um vórtice de fome e de completa falta de prospecto. Porque eles são a representação máxima, talvez mais até do que o personagem do Joaquin Phoenix no primeiro filme, daquela política do pão e circo. Então aqui o Ridley Scott, ele eleva essa premissa a um nível, assim, absurdo de grande. E isso funciona muito bem porque são mais 2 vilões pra trama que têm o seu momento de brilhar e que não ficam jogados de escanteio. Porém, temos 2 personagens que não são tão bem trabalhados e que isso é uma tristeza, mas a Connie Nielsen e o Pedro Pascal também dão o máximo de si, eles estão muito bem no filme, mas os personagens não são tão bem trabalhados. A Connie Nielsen foi muito melhor trabalhada no primeiro filme como Lucilla. Eu acho que ela tem aquele peso como mãe e aquele peso como uma mulher que se sente muito culpada por ter abandonado o filho. E o Pedro Pascal interpreta o marido dela, que é o general Acacius. E ele tem uma presença muito forte no primeiro ato, mas depois o personagem dele, a mitologia que se cria em volta do personagem dele é completamente quebrada, então isso deixa o público um pouco assim, né, desbalanceado com o que aconteceu. Mas os dois fazem um trabalho bom, eles só são um pouco desperdiçados e eles são engolidos por performances muito mais sólidas e por personagens muito melhor construídos dentro dessa narrativa. Eu não quero dar muitos spoilers sobre a trama, porque tem algumas mínimas reviravoltas, mas no geral, tecnicamente, o filme é bastante impecável. É óbvio que tem algumas imprecisões históricas, algumas não, várias imprecisões históricas, que às vezes chegam a ser risíveis, mas a gente tá falando de uma dramatização, então a gente consegue deixar isso de lado para aproveitar essa experiência. A parte técnica é muito boa, chega a beirar a perfeição. As performances, em um geral, também são um grande ponto positivo da sequência. E eu acho que a sequência honra o legado do primeiro filme, apesar de ter mais falhas, é óbvio. Mas eu acho que é uma boa sequência e ela merece ser vista numa tela boa, com um som bom, para que o público aprecie e consiga desfrutar dessa experiência cinemática, porque no final das contas, o Ridley Scott cria um espetáculo. Bom, gente, essa foi minha breve crítica em vídeo de Gladiador 2. Lembrando que o filme estreia no próximo dia 14 de novembro nos cinemas. Vão assistir quando sair, voltem aqui, comentem o que vocês acharam. E muito obrigado por conferirem a crítica.